Bem, meus queridos alunos, essa aula de hoje é do capítulo 11, mas ela traz ali, se vocês perceberem no livro de vocês, ela traz um projeto. E nesse projeto, então, ele está inserido no capítulo 11, que vai trabalhar o capítulo 10, que era a expansão marítima que nós vimos na aula passada, ok? Nós conversamos bastante sobre ela, a gente viu bastante vídeos explicando, então, toda a situação da expansão marítima, né, o porquê dessa ida deles para o mar para comercializar, por que chegar lá no Oriente, né? Quais a estratégia usada, por que, enfim, aí a continuação, chegamos aqui no Brasil através desse início dessa expansão marítima, tudo isso a gente viu na aula passada, e por que então a gente vai falar sobre ela agora no capítulo 11? Porque lá ele está indicando então que a gente faça um projeto. E que tipo de projeto a gente vai fazer então dessa vez? Nós vamos assistir um filme, o qual eu vou deixar o link para vocês. Vocês vão assistir esse filme que conta toda a trajetória da expansão marítima e fala então da chegada aqui ao Brasil, tá? A gente vai dar uma continuação com esse filme que eu vou deixar para vocês. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês assistam esse filme e vocês façam um resumo para mim, tá? Vocês façam um desenho de uma expansão marítima e embaixo vocês façam um resumo sobre esse filme, ok? E aqui hoje eu trouxe um mapazinho mental, se vocês perceberem, essa aula é um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer umas inovações durante essa semana e eu achei mais fácil, então, para estar explicando, para entender vocês, podendo usar, então, de certo modo, um mapa mental, que ajuda bastante, né, para que a gente não se perca e fica muito mais fácil o nosso entendimento. Bem, aqui o título está falando expansão marítima. Aqui o primeiro título fala estratégia portuguesa périplo africano. O que quer dizer isso, prof? Périplo africano. Quer dizer que é o contorno que eles vão dar sobre a África, para daí então descobrir a rota que vai dar a expansão de território para eles, que vai fazer com que eles cheguem até aqui no Brasil, tá? Então eles descobrem que fazendo o contorno, eles vão pelas margens, né? E aí assim chegam então no objetivo de expandir as suas terras. Aqui já fala ali embaixo, né? Contornar a costa africana para chegar às Índias, ok? Bem, o pioneirismo português, que é aqui embaixo. E a gente vai falar sobre o pioneirismo português. Precoce centralização política, por quê? Porque chegando nesses lugares, eles fizeram colônias, né? E se estabelecendo ali como colônias, eles queriam criar feitorias, lugares para que eles pudessem comercializar. Lembra que eu falei na aula passada? Então, eles centralizaram o poder em determinados locais para facilitar, então, a distribuição de mercadorias. Espírito aventureiro, o que levou eles? Será que foi só o espírito aventureiro? Não, né? A burguesia empreendedora, o empreendedorismo, a vontade de expandir seu território, a vontade de ter mais riqueza, de onde vir uma fonte, né? Para tirar, então, extrair as suas riquezas e poder manter, então, o padrão de vida que eles viviam naquela época. Aperfeiçoamento náutico, através da forma como eles trabalhavam com os seus barcos, a produção, os objetos usados, a bússola, as caravelas, tudo isso facilitou então para que eles pudessem ir em alto mar e sair então até na frente. Lembra que a gente falou lá que Veneza, né? Saiu na frente, então eles saíram na frente deles, apesar de Veneza sair na frente. Portugal depois avança e toma então a frente da situação por causa dos seus barcos. Seus barcos, lembra que eu falei que eles podiam navegar em águas baixas, ir até onde era muito mais, tinha mais detrito, por debaixo do mar era mais raso, o barco, a navegação conseguia chegar e voltar, não afundava, não atrasava, os barcos não eram tão pesados contra os do italiano, e assim, portanto, eles acabaram sendo os primeiros a chegar e expandir
territorialmente e financeiramente, economicamente, sair na frente de todos os países europeus que entraram nessa expansão marítima. A posição geográfica favorável, essa situação aqui, ó. Bem, essa posição geográfica favorável fala do quê? Ela fala dessa situação que eu falei. Por causa dos barcos, eles conseguiam então navegar em espaço que os outros barcos não navegavam, né? Objetivos da expansão. Expansão do cristianismo. Claro que a Igreja Católica também, ela apoiou essa ida então dos portugueses para o mar com o objetivo de expandir a sua fé cristã, porque o catolicismo lá já estava sendo defasado no final do feudalismo. Eles estavam perdendo muitos membros, então eles queriam sim que expandir, queriam aumentar o número de fiéis, então assim a gente sabe que também vem arrecadação, né? Metais preciosos. O interesse de chegar nessas colônias era por causa dos metais, do ouro, da prata, das especiarias, das madeiras, tudo que eles pudessem extrair para aumentar então a sua riqueza estaria dentro dos metais preciosos, né? Novos mercados. Claro que daí eles poderiam comerciar, extrair esses bens dessas colônias e através dessas colônias vender para outros locais e vender para a própria colônia também, né? Porque ali eles já deixaram pessoas também para que pudessem morar e habitar ali, criar então assim um território onde haveria pessoas sobre o domínio daquele que então colonizou, né? As especiarias. Foi o que eu falei, os condimentos, né, que até então a Europa não conhecia, e por causa dessa expansão marítima do comércio lá com o Oriente, eles tiveram contato com essas especiarias e trouxeram então, e através disso eles aumentaram e acabaram enriquecendo por conta desse tráfico, então, desse comércio de condimentos e especiarias diversas para pudesse então melhorar a alimentação, né, do europeu, o sabor da alimentação do europeu. Bem, explicando isso, foi mais para rever, então, a situação, né? Faltou aqui nessa situação aqui, o descobrimento do Brasil, a chegada da Esquadra de Cabral em 1500 e o período pré-colonial. Descobrimento do Brasil foi em 1500. Quem fez? Os portugueses. Através da onde? Contornando a costa da África pelas Índias, eles perceberam que eles poderiam chegar e acharam essa rota aqui, né? Descobrindo então o Brasil. Período pré-colonial é o período que eles chegaram e colonizaram a nossa terra. Esse período vocês vão ver também lá no filme, tá? A gente vai ficar muito bem explicadinho. Aí vocês vão conseguir ter uma noção daquilo que a prof está falando, ok? Bem, com isso, eu espero que tenha ficado bem claro. O objetivo, então, é que vocês assistam o filme no YouTube. Eu vou deixar o link lá no Classroom, assim como o vídeo também, né? Para que vocês tenham acesso a esse material, possam assistir e fazer o trabalhinho que eu solicitei. Vão até lá no Classroom, vejam o que está dizendo lá para fazer, pesquisem e qualquer dúvida, a prof está à disposição, ok? Beijo no coração, fique com Deus.